Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Você confere as principais notícias desta quarta-feira. 2 mulheres morrem e uma criança fica gravemente ferida em confronto com a Polícia Federal no sul do estado. Secretária de Cultura do Rio Grande do Sul apresenta balanço dos 6 primeiros meses de governo. Empresa Cais Mauá pede que a Justiça suspenda a rescisão de contrato feita pelo estado. Mas a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. A gente começa o Jornal da RDC de hoje falando sobre uma operação da Polícia Federal em Cristal, no sul do estado. 2 mulheres morreram, uma criança e um homem ficaram gravemente feridos após a operação. Segundo informações da polícia, uma barreira foi montada próxima à estrada que liga o município a Amaral Ferrador. Por volta da 1h30 da manhã, 2 veículos furaram a primeira barreira e na segunda abordagem houve troca de tiros. 2 mulheres morreram, Aline Schmidt, 25 anos, e Daniela Wiesmann, de 35, ambas de Lajeado. E um dos carros, uma criança de 4 anos, foi baleada na cabeça e levada em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre. Marcos Luiz Bergman, de 34 anos, também ficou ferido. De acordo com a polícia, ele seria condenado por homicídio e estava em prisão domiciliar. A criança ferida seria filho dele. Ainda foram apreendidas armas em um dos veículos. A PF investiga o envolvimento do grupo em assaltos a bancos na região. Os pardais estaduais serão desligados a partir da meia-noite de hoje. Mais informações com a repórter Thaís Castro. Boa noite, Thaís. Olá, Daniel. E as rodovias estaduais do Rio Grande do Sul terão os pardais desligados a partir da meia-noite de hoje. O desligamento total está previsto para a meia-noite de sábado. Ao todo, são 93 faixas de tráfego em 13 rodovias que não terão mais os controladores de velocidade. O governo investe mais de 4 milhões de reais em aluguel desses equipamentos e agora terá que realizar uma nova licitação. E entre a publicação do edital e o início da instalação deve demorar em média de 4 a 6 meses. Lembrando que em 2010 os pardais foram desligados e teve a duração de 4 anos. Portanto, a partir da meia-noite de hoje, as rodovias estaduais não terão mais os pardais eletrônicos. E a gente segue contigo, Daniel. Obrigado, Thaís. E hoje um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas aqui na capital. A dupla foi flagrada próxima a um shopping no momento em que iria realizar mais uma entrega de entorpecentes. Próximo ao pedágio entre Gramado e Nova Petrópolis, 2 homens foram presos e cerca de 10 quilos de maconha foram apreendidos. O veículo estava sendo monitorado pelos agentes da Polícia Civil. Em Pinheiro Machado, um homem foi preso em flagrante por receptação de dinheiro. Ele depositou na conta bancária da vítima um envelope vazio, informando o valor de R$6 mil. Em 8 anos, 700 mil habitantes saíram do Rio Grande do Sul para morar em outros estados ou outros países. O assunto para Guilherme Macalossi. Boa noite, Macalossi. Tem alguma coisa que possa explicar esse êxodo do Rio Grande do Sul? Pois é, né, Daniel? Boa noite. O que explica o êxodo do Rio Grande do Sul é a situação de penúria em que nós nos encontramos já faz muito tempo. Não é de hoje. E é só andar pelo estado. Aqui em Porto Alegre está tudo depauperado, tudo caindo aos pedaços, tudo escuro, tudo violento, tudo sujo. Poucas empresas, aquelas que se aventuram a abrir, logo fecham. Muitas outras saindo em virtude da completa falta de investimentos que só poderiam ser possibilitados se nós tivéssemos incentivos como menos impostos, mas não, o que temos é a elevação do ICMS, elevação do IPTU, questão relativa à segurança pública, né, com números terríveis envolvendo
homicídios, latrocínios e agora o fenômeno dos policiais mortos. 3 nas últimas semanas, 4 nas últimas 3 semanas, que é uma coisa assombrosa. Então o gaúcho se sente absolutamente desestimulado a morar aqui. E assim como os venezuelanos, fazendo aqui o paralelo com um país que está numa situação de caos, buscam esperança em outros lugares, onde existe algum tipo de horizonte, de expectativa, uma possibilidade real de concretização dos seus interesses pessoais e a garantia do mínimo de seguridade e condições de vida para os seus mais próximos. Um dos estados que tem recebido o maior fluxo de migrantes do Rio Grande do Sul é Santa Catarina. No saldo desse período aí que tu mencionas, foram 280 mil gaúchos que foram para Santa Catarina. Nosso e é lado, só né, você atravessar o Mampituba que você já sente a diferença em termos de organização, de investimento, qualidade de estradas, segurança pública. Eu não estou dizendo que o resto do Brasil, ou o que está ao norte do Mampituba, na região sul ainda e na região sudeste, seja um paraíso digno da Noruega, da Dinamarca, da França, da Espanha. Não estou dizendo isso. Mas o Rio Grande do Sul foi ficando cada vez mais para trás. Cada vez mais para trás. E sem uma perspectiva de investimento, sem um ambiente de negócios adequado, nós vamos continuar o caminho inverso do progresso. E cada vez mais gaúchos vão picar a mula aqui do nosso estado. Perfeito. Obrigado, Macalossi. Cruzando as conversas hoje sobre o Banrisul. Sobre o Banrisul. Uma polêmica aí que o Matheus Bandeira está encampando, sim, relativa à venda de ações do Banrisul. Perfeito. Então, a partir obrigado. das 22h30. Perfeito. Obrigado. Até mais. Obrigado, Daniel. E a secretária estadual de Cultura, Beatriz Araújo, apresentou hoje um balanço dos 6 primeiros meses de governo. A apresentação aconteceu na manhã desta quarta-feira na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Durante o evento, foi anunciada a criação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural. A data busca estimular a valorização dos museus e prédios históricos do estado, que terão programação especial nos dias 17 e 18 de agosto. Acho que esse é um dia importante para reflexão, né? Nós vemos por todo o estado, nos grandes municípios principalmente, muita degradação. Nós vemos a falta de respeito com o patrimônio, né, por parte de pessoas que promovem vandalismo. E eu acho que essas pessoas não se reconhecem nesse patrimônio. Então a educação patrimonial, ela passa a ser prioritária na Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Secretaria da Educação também. Nós estamos trabalhando essa transversalidade e o Dia do Patrimônio, esse terceiro fim de semana de agosto, no qual nós vamos desenvolver atividades em todo o Rio Grande do Sul, ele passa a ser exatamente um momento de reflexão, no qual, neste momento, as pessoas podem se ver, elas podem pensar no que é delas, no que elas têm, no que elas são, né? De que forma que a pessoa chegou naquele momento sendo o que ela é. Quer dizer, tem toda uma memória que tem que ser preservada. A secretária também aproveitou para destacar programas idealizados pela pasta e a elaboração dos planos museológicos, que prioriza a acessibilidade em museus do estado. O Jornal da RDC faz um rápido intervalo e na volta você vai ver. Consórcio Cais Mauá pede a suspensão da decisão da Justiça de cancelar o contrato com o governo do estado. Nós já voltamos. Agora vamos ao comentário de Fernanda Bart. O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. Ontem mesmo a gente esteve falando aqui na RDC a respeito dos policiais mortos em combate. Bom, as famílias nem sequer encerraram o luto ainda. E somos mais uma vez surpreendidos por uma ação, uma atitude da Terceira Câmara Criminal de Porto Alegre. É chocante
agora, a partir de uma jurisprudência que foi feita hoje, disparos efetuados contra policiais por criminosos em fuga, se eles não estiverem fazendo mira, não vale mais como tentativa de homicídio. É um delito menor, portanto, não pode dar prisão. Pasmem, eu estou falando exatamente isso que vocês estão ouvindo. Um disparo feito por bandidos em fuga contra policiais não é mais considerado tentativa de homicídio pela jurisprudência de hoje da Terceira Câmara Criminal. Isso é indignante, é revoltante. Eu me coloco no lugar dos homens da segurança que colocam a vida deles em risco e tem que ler uma decisão absurda dessas. Pois bem, ela aconteceu e é surreal. E eu vou além. Eu conto para vocês que a terceira vara, a Terceira Câmara Criminal está se especializando nesse tipo de jurisprudência garantista, que protege bandidos sempre em primeiro lugar, deixando a sociedade à mercê. É de se perguntar para quem trabalham esses juízes, onde está o interesse público nessas ações que estão sendo tomadas na Terceira Câmara Criminal. É chocante, a gente fica surpreso por esse tipo de notícia, né? É de ler e não acreditar. E eu vou além, isso favorece a impunidade e a violência. Porque no momento em que eu disparo uma arma, eu coloco em risco toda a coletividade. Não é só aquela pessoa que está ali atrás de mim. Né? Só o fato de o bandido estar com uma arma já deveria ser motivo suficiente para ele ser preso. Mas não, se fosse eu ou você, estaríamos presos. Experimenta tirar na rua uma arma para cima para ver se não vai preso. Mas na Terceira Câmara Criminal, eles não consideram que isso seja passível de prisão. Está virando um templo do garantismo no estado do Rio Grande do Sul. É uma vergonha, Daniel. O que seria? Explica pra gente o que seria esse garantismo penal. Bom, o garantismo penal, eu vou dizer aqui nas palavras do Dr. Diógenes, que é presidente da Terceira Câmara Criminal de Porto Alegre. Eu estive num debate com ele semana passada na URGS e essa questão foi colocada. E ele me garantiu que o garantismo penal nada mais é do que cumprir a lei. E que até o processo legal existir, a vítima é que deve ser protegida. Mas após o processo legal ser instaurado, o réu passa a ser o protegido. Ele que é visto como a vítima, pois todo o Estado estaria contra o réu. Bom, no meu entender, leigo, né? A vítima é a vítima antes, durante e depois da instauração do processo. O réu jamais vai ser vítima de coisa alguma. Isso é uma distorção da lei e é graças a decisões assim que a violência no Rio Grande do Sul estoura, explode. E é uma das causas do comentário feito aqui anteriormente pelo Guilherme Macalossi, é uma das causas do êxodo de gaúchos para fora do nosso estado. É a insegurança pública e a insegurança jurídica que ações como essa da vara criminal do Dr. Diógenes causam na nossa sociedade. Eu estou consternada com essa decisão e espero que esse tipo de coisa seja revista. Perfeito. Obrigada, Daniel. Fernanda, muito obrado, até mais. E uma decisão do governo do estado está gerando polêmica e a empresa Cais Mauá pediu a suspensão do contrato, da retirada do contrato entre Cais Mauá e o governo do estado. A situação envolve a antiga área portuária no centro da capital. A empresa pediu à Justiça Federal uma liminar que suspende o rompimento do contrato e que o governo não possa licitar outros empreendimentos no local. Além disso, a empresa quer que os réus paguem indenização por perdas e danos e lucros cessantes. O consórcio Cais Mauá do Brasil solicitou ainda que a rescisão seja anulada ao final do processo. O pedido foi recebido pela Sexta Vara Federal, que solicitou a manifestação do governo antes de analisar o caso. As movimentações devem acontecer nos próximos 15 dias. Algumas farmácias distritais de Porto Alegre estarão com horário de funcionamento alterado durante essa semana. Mais informações com o repórter Henrique Dil. Boa noite, Henrique.
Boa noite, Daniel. Quem passou em algumas das farmácias distritais da capital hoje pode ter percebido alteração no horário de funcionamento. Isso porque a Secretaria Municipal de Saúde oferece entre hoje e amanhã um curso de capacitação no cuidado de idosos para farmacêuticos. Quem precisar dos serviços pode ir às farmácias distritais Modelo, no bairro Santana, Santa Marta, no Centro Histórico, ou na farmácia distrital do IAPI, no Passo da Areia. Elas funcionam em horário normal, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. As farmácias distritais Navegantes, Restinga, Camaquã, Bom Jesus, Murialdo, Vila dos Comerciários e Sarandi estarão fechadas e retomam o atendimento na sexta-feira, a partir das 8 da manhã. As farmácias distritais oferecem remédios controlados e antibióticos. Outros medicamentos podem ser encontrados nas 140 unidades de saúde da capital. A gente segue contigo aí no estúdio. Obrigado, Henrique. Agora vamos à previsão do tempo. Hoje o dia foi de sol com muitas nuvens aqui na capital. Vamos ver como é que fica o clima para algumas regiões do estado nesta quinta-feira. Em Cachoeirinha, na região metropolitana, o dia será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 9 e máxima de 21 graus. Em Gramado, na Serra, sol o dia todo sem nuvens no céu. A noite será de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima de 5 e máxima de 18 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a quinta será de predomínio do sol com algumas nuvens no céu e não chove. Mínima de 7 e máxima de 21 graus. Em Rio Grande do Sul do estado, dia de sol com poucas nuvens no céu, mas sem chuva. Mínima de 11 e máxima de 20 graus. Em Sapiranga, no Vale dos Sinos, a quinta também será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 8 e máxima de 21 graus. Agora vamos ao futebol. Neste momento, o Internacional vai enfrentando o Palmeiras no Beira-Rio pelas quartas de final da Copa do Brasil e vai vencendo por 1-0, gol do meio-campo Patrick. Já o Grêmio, mais cedo, venceu o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, também pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo Alisson. Com a vitória, o Grêmio se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. E após uma decisão da Agência Nacional de Telecomunicações, um portal está realizando cadastros para os consumidores que não quiserem mais receber ligações de telemarketing. Mais informações com o repórter Matheus Leal. Boa noite, Matheus. Boa noite, Daniel. O cadastro pode ser feito pelo site que aparece aqui no vídeo. O Não Perturbe vale apenas para empresas de telecomunicações. O bloqueio das ligações acontece em 30 dias após a solicitação do cliente. As operadoras que não cumprirem as regras serão advertidas ou penalizadas com uma multa de até 50 milhões de reais. De acordo com a Anatel, mais de 1/3 das ligações indesejadas no Brasil são de empresas vendendo telecomunicações. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Matheus. E com isso a gente encerra o Jornal da RDC de hoje. A seguir, você fica com Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.